Eu quero convidar os irmãos para a leitura bíblica que vou fazer nesse instante, de apenas um verso do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. É o verso de número 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 33, que diz assim: Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Palavras do Senhor. Eu li apenas um verso deste capítulo 10, mas na verdade quero fazer alguns comentários sobre todo este capítulo e na medida em que eu for comentando, os irmãos vão entender e relembrar a história na qual está inserido este verso que acabei de ler. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor te mandou dizer. Estas palavras foram ditas por Cornélio, um centurião, para Pedro, num encontro que nós vamos verificar já já como ele se deu. Iniciando esta minha palavra, meus irmãos, eu quero começar lembrando que na semana passada, em minha mensagem, procurei mostrar que Jesus idealizou a sua comunidade quando disse a Pedro: Eu construirei a minha igreja. Hoje, avançando na caminhada desta igreja, quero mostrar algo revolucionário que aconteceu nesta igreja do primeiro século. Este acontecimento mudou a vida da igreja, mudou a forma de compreensão dos apóstolos sobre a igreja de Cristo. E antes que você pense que serão apenas dados históricos e comentários sobre um trecho das Escrituras, eu quero antecipar que esta história tem mais a ver com você do que você pode imaginar. Os capítulos 10 e 11 de Atos tratam deste assunto e como não fiz a leitura de todo o texto, na medida de nossos comentários, vou procurar tornar a história familiar de maneira que você entenda o que está acontecendo aqui e o que Deus quer que entendamos a partir destes acontecimentos. Há duas visões de Deus acontecendo ao mesmo tempo em duas cidades diferentes. Uma em Cesareia, com Cornélio. Nós vamos falar já já desta visão de Cornélio. E a outra na cidade de Jope, com Pedro, que também vamos fazer alguns comentários. Vamos falar sobre a visão de Cornélio. Cornélio era um soldado romano, um gentio, ou seja, não judeu, mas ele temia a Deus, conforme diz o texto, lá no capítulo 10, versos 2, e também no 22, diz que ele temia a Deus e dava esmolas e fazia suas orações. Ele estava na cidade de Cesareia e em sua visão Deus lhe enviou um anjo que disse para buscar Pedro e ouvir o que ele tinha a dizer. E deu o endereço e referência completos para que Pedro fosse encontrado. Cornélio, então, obedecendo à ordem de Deus, enviou 3 homens para o lugar onde Pedro se encontrava hospedado, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Este episódio está registrado em Atos capítulo 10, versos 1 a 8. Esta visão é de grande importância para o que vai acontecer em seguida. Há um intervalo aqui na história de Cornélio que será retomada a partir do verso 23 novamente. E nesse intervalo vamos encontrar dos versos 9 a 22 a segunda visão, agora com Pedro na cidade de Jope. Então vamos olhar um pouco, rapidamente, a visão de Pedro. Pedro foi para o terraço de uma casa para orar. E Deus lhe deu a visão, a princípio muito estranha,
Pedro entrou em êxtase e viu animais puros e impuros descendo amarrados em um lençol. E uma voz lhe disse: Pedro, mate e coma estes animais. Pedro, conhecedor das leis cerimoniais do Antigo Testamento, imediatamente se recusou. Mas a voz que falava com Pedro lhe disse, no verso 15 do capítulo 10, não chame impuro ao que Deus purificou. Para que você tenha clareza do que vai acontecer mais adiante, lembre-se que os judeus não se relacionavam com os gentios, considerando-os impuros e achavam que eles não tinham parte nem direito algum no reino de Deus. Observe como Deus está conduzindo a sua igreja. A vinda de Cristo ao mundo e seu sacrifício na cruz e a organização de sua igreja dá a esta igreja a missão de levar o evangelho a todas as partes do mundo. Para que isso aconteça, Deus está quebrando esta barreira das leis cerimoniais, o que impediria qualquer gentio de aproximar-se da graça de Cristo oferecida lá na cruz. Porque é importante o que Deus fez neste episódio que lemos. Porque se não tivesse havido esta compreensão da extensão do evangelho ao mundo, nós, que não somos judeus, não teríamos tido acesso ao evangelho de Jesus Cristo. Então, nesta visão de Pedro, Deus estava preparando o seu coração para o que viria a seguir. Deus vai promover um encontro, antes impossível, entre Cornélio, soldado romano, gentio, e Pedro, judeu cristão, discípulo de Jesus. É o relato que temos a seguir em nosso texto. 3 homens enviados por Cornélio chegaram a Jope quando Pedro estava tentando ainda entender a sua visão. E aí nós temos exatamente o encontro de Pedro com este centurião chamado Cornélio. Após estas 2 visões, temos, a partir do verso 23, um encontro programado por Deus. Na casa de Cornélio aconteceu um dos episódios mais extraordinários das Escrituras. Cornélio estava aguardando ansiosamente a chegada de Pedro. Reuniu seus parentes e amigos próximos na expectativa de ouvir o que Pedro tinha a dizer. Então, começa uma conversa dentro daquela casa. E quero que você preste atenção ao que vai acontecer, porque isso tem uma relação direta com o que é a igreja hoje e a razão por que você pode pertencer a esta igreja hoje. Pedro começou explicando a relação entre judeus e gentios. Isso está lá no verso 27. Sobre a proibição de um judeu entrar na casa de um gentio, o que o tornaria impuro. Você se lembra da visão de Pedro, em que Deus lhe disse: não considere impuro o que Deus purificou? Pedro havia entendido o recado. Então, explicou que após Deus ter falado com ele sobre este assunto, ele veio então à casa de Cornélio sem nenhum preconceito. E então Pedro fez uma pergunta importante, no verso 29, na sua segunda parte, onde diz: por que vocês mandaram me buscar? Pedro estava fazendo a pergunta-chave para Cornélio. Por que é que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer neste lugar? Por que vocês mandaram
me buscar. E Cornélio conta então a Pedro a visão que ele teve e diz, aí entra o texto, o verso que eu acabei de destacar no início desta minha palavra. Estamos todos aqui, palavras de Cornélio, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor mandou dizer-nos. Verso 33 do capítulo 10 de Atos. Cornélio estava dizendo a Pedro, aqui estamos, eu, minha família, meus amigos, e estamos prontos para ouvir tudo o que você tem a nos dizer. Algumas considerações rápidas sobre esta frase de Cornélio. Primeiro, a predisposição do coração para ouvir a mensagem do Evangelho. A predisposição do coração para ouvir a mensagem do Evangelho. Segunda consideração sobre esta frase de Cornélio, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedecer. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedecer. A terceira observação que faço sobre esta frase de Cornélio, a expectativa de que, quando agimos assim, Deus faz acontecer algo novo em nossas vidas e em nossas casas. Se você voltar e ler todo o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, você vai ter uma noção mais ampla destas breves observações que eu acabo de fazer sobre uma breve frase significativa de Cornélio. Nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que Ele mandou você nos dizer. A casa de Cornélio não seria mais a mesma depois que ouvissem o Evangelho. Como seria bom, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir de cada chefe de família nesta manhã. Eu reuni os meus familiares para ouvir a palavra de Deus. Como seria bom, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir o testemunho de que, ao ouvirem a palavra de Deus, as suas vidas foram profundamente transformadas. Como seria excelente a notícia de que Deus enviou seu Espírito Santo à sua casa e lhe deu a experiência de um mini Pentecostes, diríamos assim, como fez com Cornélio e com a sua família. E então, Pedro disse o que Deus o trouxe para dizer. E entra aí agora a parte do discurso de Pedro. E ele toma isso em algumas fases. A primeira fase do discurso de Pedro é uma explicação sobre a imparcialidade de Deus. A imparcialidade de Deus. Você marca e leia depois no capítulo 10, os versos 34 e 35. Deus não mostra parcialidade. É a primeira coisa que Pedro diz lá no verso 34. Eu certamente entendo agora que Deus não é de mostrar parcialidade. Os judeus não são mais especiais que os gentios. O evangelho deve ser proclamado para todo o mundo, para toda língua e povo, tribo e nação. O Evangelho estava quebrando as fronteiras do judaísmo, quebrando os limites de Samaria e Judeia, e agora indo para os confins da terra, para os gentios, para nós hoje. O rompimento destas barreiras trouxe o Evangelho até você nesta manhã. Em seguida, na segunda parte do discurso de Pedro, ele vai tratar o assunto para o qual ele foi designado
a missão para a qual ele foi trazido na casa de Cornélio. E o foco principal desta sua mensagem, desta segunda parte do seu discurso, está em Jesus. Pedro está falando com os gentios que podiam saber pouco sobre o Evangelho. E no que ele se concentra, então, qual é a essência da sua fala, do seu sermão, da sua mensagem? Jesus. O sermão inteiro é sobre Jesus, é sobre a vida de Jesus, é sobre o ministério de Jesus, é sobre a morte de Jesus na cruz, é sobre a ressurreição de Jesus. Este é o discurso que Pedro faz dentro da casa de Cornélio com seus familiares e com seus amigos mais íntimos, mais próximos. É um verdadeiro culto com uma palavra proclamada. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado a um grupo de pessoas gentis, não judeus. Pedro estava dizendo para Cornélio e para os gentios que o caminho da salvação, do perdão de pecados e da reconciliação com Deus será certamente encontrado apenas em Jesus. Pedro caminhou quilômetros para entregar esta mensagem importante e nós estamos reunidos nesta manhã pelos mesmos motivos. Ouvir a importante palavra de Deus. Mas Pedro encerra esta sua mensagem com um aspecto prático no versículo 43. Ele diz assim: todo aquele que crê nele recebe o perdão dos pecados. Todo aquele que crê nele recebe o perdão dos pecados. E algumas considerações sobre isto. Primeiro, ouvir essa mensagem e vivê-la com fé é fundamental para se tornar ou para sermos cristãos. Domingo passado eu falei a respeito do nome cristão, da identidade cristã, dos elementos que estão em nós, que fazem parte da nossa vida, que nos autorizam a sermos chamados de cristãos. Nós precisamos desejar ouvir as boas novas do Evangelho e colocá-las em prática. Outra consideração importante: assim como aqueles da casa de Cornélio, que esperavam ansiosos por ouvir as boas novas sobre Jesus, os nossos corações devem estar desejosos de ouvir sobre este Evangelho e deixar que ele molde as nossas vidas. Que seja assim na sua vida, que seja assim também na sua família, na sua casa. E o resultado de tudo isto, deste encontro de Pedro com Cornélio e este grande evento que Deus está realizando neste grande e especial encontro do gentio com o judeu, do evangelho conhecido e vivenciado com aquele que vai experimentar agora este evangelho. O resultado é a aprovação visível de Deus. Deus dá um aval, Deus assina embaixo, Deus se alegra tanto com aquela experiência que ele vai se manifestar de uma maneira espetacular naquela reunião, naquele encontro, mostrando o quanto ele está aprovando e feliz com aquele ato, com aquele acontecimento. Pedro estava falando ainda quando foi interrompido pelo Espírito Santo. Isso está lá registrado no final do capítulo 10. Pedro viu
uma espécie de mini Pentecostes acontecendo, o Espírito Santo descendo, e assim, lá como em Atos 2, no Pentecostes, agora então na casa de Cornélio, estes homens e mulheres começaram a falar em línguas. Este foi o sinal da aprovação de Deus que selou com um ato sobrenatural aquele encontro transformador de vidas. O Evangelho estava indo para os confins da terra. Tudo que Deus esperava, tudo que Jesus queria da sua igreja, a expansão, o crescimento, a saída de fora do contorno de Jerusalém para outras cidades, para outros povos, línguas e nações. As portas se abriram para o mundo, para os gentios reunidos na casa de Cornélio. O Espírito desceu sobre eles de forma visível e audível. Isso é chamado pelos teólogos de Pentecoste gentil. Pentecoste gentil, ou seja, o mesmo Pentecostes com suas diferenças, mas um Pentecostes como aquele de Atos 2, em que o Espírito desceu no meio dos discípulos, mas agora o Espírito desce no meio dos gentios, confirmando que o Evangelho não é e não era somente para os judeus, mas também para os gentios. Para Pedro, o sinal do Espírito Santo foi o suficiente para convencê-lo de que Cornélio e sua família tinham tudo de que precisavam para serem recebidos como cristãos na igreja de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, ao lermos a palavra, estejamos abertos ao Espírito para observar e ouvir o que ele faz e o que ele diz. Que possamos reconhecer a importância de o Evangelho ter chegado até nós e a necessidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus e sermos moldados por ela. E estejamos, como Cornélio e sua família, prontos, dispostos e ansiosos por ouvir a palavra de Deus e, ao ouvi-la, possamos perceber o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Este Evangelho fez uma profunda diferença na família de Cornélio. Que ele faça diferença, uma grande diferença também na sua vida e na sua casa. Amém.